Oi, tudo bem? Eu sou a Rayane, eu sou estudante de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, em Cáceres, no Mato Grosso. E hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha história. Eu estou atualmente no 8º semestre e eu tenho 20 anos. Eu nasci em 2003 e eu vou começar o meu internato médico no dia do meu aniversário, inclusive dia 8 de janeiro, com os meus 21 anos. Aí você faz a conta, que é que todo mundo faz. Sim, eu entrei muito cedo na medicina. Eu entrei na medicina com os meus 16 anos, no ano de 2019. E eu estava fazendo o meu 3º ano no ano que eu fiz a prova e no meio do ano quando saiu o resultado. E eu vou contar um pouco sobre todo esse processo. E eu quero que você fique até o final, porque a minha intenção nada tem a ver com a minha idade, tanto é que esse não é o tipo de mensagem que eu passo nas minhas redes sociais, o tipo de mensagem que eu quero transmitir para os meus alunos. Essa questão da idade para mim não é o foco e muito menos um interesse de impactar as pessoas ou achar que isso é um motivo de inspiração, e eu quero te explicar o porquê que a idade aqui não é o foco, tá bom? Então fica até o final para eu contar para você um pouco sobre como foi o meu processo até a aprovação no vestibular. Então eu queria começar lá no início, de como foi a minha infância, de como foi o meu processo de estudos. Nisso eu gostaria de abrir todo o mérito possível aos meus pais, à minha família. O núcleo familiar para mim foi um ponto extremamente importante no processo de aprendizado e construção da pessoa que eu sou. Então, desde que eu nasci, eu fui criada em um ambiente que me incentivou a estudar e a ter contato com outras áreas do conhecimento. E isso, assim, é total mérito da criação dos meus pais, assim. E uma coisa que eu gostaria de abrir como ênfase, que é algo que eu tenho total compreensão, é que eu tive grandes oportunidades, eu tive boas oportunidades, eu tive um apoio familiar, eu tive acesso ao ensino particular, eu tive um ambiente em que eu pudesse estudar durante a minha infância. Eu tive acesso a outras áreas do conhecimento e isso foi muito importante para formar a pessoa que eu sou. Então, quando eu era criança, eu fazia piano, eu fazia violão, eu ia para aula de balé, eu fazia aula de artes, eu já fiz pintura e participava de esportes. Então eu tive outras áreas de ser humano que foram também alimentadas. Então eu já fiz capoeira, jiu-jitsu, taekwondo, vôlei, balé, inglês, e tudo isso fez parte da minha formação. Quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha concluído meu curso de piano. Eu fiz 13 anos de piano, eu fiz 13 anos de inglês, eu fiz violão por muitos anos, e o que eu gostaria de enfatizar nisso tudo é que eu tenho total compreensão de que muitas das coisas que eu consegui tão precocemente foram pelas oportunidades que eu tive de incentivo em casa. E assim, questão financeira, os meus pais, eles nunca foram pessoas extremamente ricas e posses, essas coisas, não. Meus pais sempre tiveram muitas dificuldades financeiras, assim, família que veio de um lar com dificuldades financeiras, mas os meus pais sempre fizeram tudo pra me dar tudo, assim, deixavam de dar pra eles pra dar pra mim, porque eles sabiam que isso ia impactar na minha vida. Então, assim, esse vídeo acabou aqui, até eu ficando um pouco emocionada, porque eu sou muito grata, assim, muito grata por tudo que meus pais fizeram por mim. Eu sei que a pessoa que eu sou é muito porque eles foram, entendeu? Então, primeiro ponto é isso, meus pais foram extremamente importantes na minha jornada. Eu falo que a minha aprovação, o que eu vivo hoje, todas as coisas que eu tenho hoje, não é por mim, não é pela pessoa Rayane, é uma construção, é um núcleo. Minha mãe sempre disse isso, que ela estava buscando pessoas, professores que fossem parceiros, que fossem pessoas dentro do nosso núcleo familiar, porque o estudo, a aprovação, a faculdade, ela não é individual, ela não é só você. Óbvio que tem alguns casos que sim, mas impacta todos ao seu redor. A sua família, ela tá junto com você no processo do estudo pela aprovação e durante toda a faculdade. Então eu não vivo a faculdade sozinha, eu não tô aqui sozinha. Eu tenho minha família, Minha família é impactada
pela minha distância, minha família impactada pelo meu processo de estudos, e sempre foi isso. Meus pais sempre foram o meu núcleo apoiador, e a gente sempre buscou professores, amigos, pessoas que fossem participar dessa minha formação como parceiros. Isso era uma coisa que minha mãe sempre disse, sabe? E aí o que acontece? Quando eu era mais nova, minha mãe sempre me deu muito estímulo para leitura, para estudo, e ela estudava comigo, assim, desde pequenininha, baby, assim, minha mãe estava estudando para OAB, e ela colocava eu para estudar junto, assim, fazer exercíciozinhos de pontilhado e coisas assim, bem alfabetização. Quando eu entrei lá no prézinho, né, que deveria ser maternal, eu não me adaptei ao maternal, porque eu já tinha tido esse estímulo em casa, daquelas atividades. Então pra mim era entediante estar ali, eu chorava muito, fazia muito problema dentro da sala, porque eu não queria aquele tipo de coisa, eu queria atividades da outra salinha, porque eu via que tinha coisas a mais. E aí foi um momento que a minha professora do maternal resolveu falar pra minha mãe que ia fazer um teste comigo e me colocar na sala do primeiro ano e ver como eu ia me adequar, se eu ia gostar, como é que ia ser. E adivinha? A Baby High, a minha mini querida amou o primeiro ano, era algo que já estava ali mais a par da minha evolução de aprendizado. Eu adorei as pessoas, tô falando assim, né, relatos da minha mãe, porque eu não lembro disso, né, e das fotos. E aí a escola fez eu passar o ano inteiro em uma turma a mais, a minha idade. Quando chegou no final do ano, né, do meu primeiro ano, aconteceu um problema, porque veio a lei, né, em relação ao mês que você nasceu e não sei o que tem que voltar. E aí eles queriam me voltar pra fazer o primeiro ano de novo. Mas acabou que minha mãe entrou na justiça, resolveu tudo isso e eu continuei, então, os outros anos, porque as minhas notas eram boas, eu condizia com o alinhamento do aprendizado da turma, e aí eu consegui passar, e foi assim que eu fui adiantada. Então eu passei todos os anos escolares adiantada, né? Todos os meus colegas tinham um ano, às vezes um ano e meio a mais do que eu. Mas isso não foi um problema assim, porque eu já tinha esse estímulo, então eu conseguia acompanhar o ritmo da turma. Aí eu fiz meu primeiro, segundo, terceiro ano, todos os anos, assim, todos os anos, eu fazia as provas de concurso de bolsa na cidade. Eu era bolsista, inclusive, do meu segundo ano até o final ali do ensino médio, eu sempre fui bolsista nas escolas em que eu estudava. Eu sempre fazia concursos de bolsa, mas não pela bolsa em si, mas é porque minha mãe sempre me estimulou a fazer provas. Sempre, assim, eu fiz provas desde o meu primeiro ano. Eu ia pra escolinha lá fazer prova, fazia prova de todas as escolas que tinham concurso de bolsa, eu fazia prova. Então, desde o começo eu já tive um estímulo pra saber mais ou menos como era um simulado, como eram questões objetivas, e fiz isso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No meu nono ano, a minha escola em que eu estudava, ela era até o nono ano. Então, eu estudei em uma escola do meu primeiro até o meu sexto ano, depois eu fui pra outra. Eu estudei do sétimo ao nono ano lá. No meu nono ano, eu precisava ir pra algum lugar, porque o nono ano era o último ano da escola. E eu precisava ir pro ensino médio, né? Então, esse ano foi o ano em que eu fiz a prova da escola técnica, né, do IFMT. Eu fiz vários concursos de bolsa também, eu estudei o nono ano inteiro pro IFMT, mesmo que não era a minha opção. Por quê? Porque o IFMT, ele era o mais próximo ali do que poderia ser uma prova para uma federal, justamente por ser um instituto federal. Então minha mãe me inscreveu para fazer a prova desde o oitavo ano, e eu fiz a prova no oitavo ano, fiz a prova no nono ano, e eu passei no IFMT em primeiro lugar no meu curso, mas eu não assumi a vaga, não fui pra lá. A minha mãe achou que seria melhor eu ir mesmo pra uma escola particular, né, ao invés de ir pro IFMT, porque eu teria que fazer o curso técnico e eu acabaria ficando tempo a mais nesse curso técnico ao invés de estudar aí pros vestibulares. No meu fim do meu nono ano, eu ainda não sabia o que eu queria pra minha vida. E meus pais nunca me impuseram nada, gente, assim, nunca. Às vezes o pessoal acha que, sei lá, meus pais me obrigaram a fazer alguma coisa, estudar pra medicina. Não, sempre foi meu, sempre foi assim, escolhas minhas. Meus pais nunca me impuseram nada. Eles sempre falaram que eu tinha que entregar o melhor, independente do que eu fosse escolher, eu tinha que entregar o melhor de mim. E sempre foi isso que eu recebi em casa, em todos os quesitos, no piano, no inglês, o melhor de mim. O melhor de mim. E o que dava pra entregar, e o que dava pra fazer. Então, eu sempre busquei, assim, entregar o melhor de mim.
E o meu processo de estudo foi como? Ao longo do meu ensino fundamental, depois ali, até o segundo, terceiro ano, minha mãe me acompanhava nos estudos. Então, assim, ela tava sempre ali, ela fazia trabalho comigo, ela montava meus planos de estudo, ela imprimia lista de exercício pra mim, ela me ajudava a fazer resumo, e por aí vai. Porém, a partir do meu terceiro ano, ela falou, Rai, agora é você com você. É você que vai ter que fazer suas coisas, é você que vai ter que fazer seus trabalhos, é você que vai ter que fazer seus resumos. E eu estudava todo dia. Mas assim, todo dia, imperativamente. Eu estudava à tarde, de manhã eu estudava, às vezes até à noite eu estudava. Mesmo criancinha, eu estudava, eu gostava de estudar, eu gostava de aprender, eu gostava de fazer trabalho, eu gostava. Porque eu sempre fui estimulada a isso. Não era uma luta, não era um processo dolorido, sabe? Então, a minha mãe fazia vários desafios comigo. E meu pai também sempre me apoiava em todos os sentidos, assim, de me explicar coisa, de estar comigo nas coisas, ia comigo pra tudo, me levava pra todo lugar. Precisava ir pra aula, não sei o quê. Meu pai, tudo era meu pai. E meu pai sempre foi a pessoa que me acompanhava, assim, eu chamo ele de Uber particular, porque meu pai era meu Uber particular, ele me levava pra todo lugar e tava sempre ali comigo. E aí, por esse estímulo de eu aprender a montar meu cronograma de estudo sozinho, meu plano de estudo sozinho, minha mãe todo fim da semana, né, ela pegava pra ver o que eu fiz, ela me dava um livro pra eu ler por semana e eu tinha que fazer resumo pra ela, tinha que falar pra ela, discutir com ela sobre o livro, às vezes ela nem tinha lido o livro, mas eu tinha que discutir com ela sobre o livro. Eu lembro, inclusive, que um dos primeiros livros que eu li, que minha mãe me deu pra ler, foi O Pequeno Príncipe. Tanto é que esse livro foi extremamente importante, assim, na minha vida, muito, muito mesmo. Porque eu não entendia nada quando eu comecei a ler ele, eu era muito novinha. E eu tinha que anotar todas as palavras que eu não conhecia, e eram várias. E eu anotava todas as palavras que eu não conhecia, para depois ir pesquisando. Eu tinha um dicionário, assim, próprio dessas palavras. E toda semana eu tinha, né, então, que fazer esse processo com a minha mãe, de conversar sobre o livro, pra eu mostrar pra ela os resumos que eu tinha feito, as listas de exercícios que ela imprimia, desde o começo eu fazia exercícios, a minha mãe escrevia os exercícios pra mim num caderno, juro. Ela sentava e ela fazia à mão, minha mãe assim, surreal, cara. Minha mãe e meu pai foram surreais na minha criação nesse sentido. Isso é um ponto importante, inclusive o vídeo acaba sendo aqui pros pais, né, pros responsáveis. E aí, o que aconteceu? Eu fui criando toda essa rotina, todo esse ambiente familiar de estudos, de, né, tá ali fazendo as minhas atividades, eu tinha recitais de piano, minha mãe me levava em lançamento de livro, foi aí que surgiu o meu interesse pela literatura, pelo processo da escrita. Minha vontade de publicar um livro também veio desses encontros, desses momentos literários e artísticos. A gente tinha várias coisas de arte, museu e pintura. Então, assim, foi muito importante também viver além do que seria o aprendizado escolar, né? Eu aprendi outras coisas e eu entendi que a vida não é só habilidades e competências que a escola te apresenta. Eu poderia ser uma excelente artista, eu poderia viver da arte, e meus pais estavam ali, eles me incentivavam desde que fosse o que eu realmente queria e desde que eu entregasse o melhor de mim. Era isso. E aí, quando eu cheguei no meu 9º ano, que eu não sabia ainda que curso que eu queria fazer, não sabia exatamente o que eu ia, pra onde eu ia seguir, nesse período aconteceu uma fase muito difícil na minha vida, que foi um processo de adoecimento do meu avô de pai de mãe. Eu fui criada com os meus avós, assim, criada mesmo, morava com eles, na casa deles, com eles, e meus avós foram outras pessoas essenciais na minha vida. A minha família, no geral, foi muito essencial na minha vida, porque os meus avós eram os meus maiores apoiadores, os meus maiores fãs, sabe, aquilo de exaltar, de querer estar em tudo, de falar de mim pra todo mundo, e me levar, e meu avô me levava pra todo canto também. Quando não era meu pai, era meu avô. E meu avô adoeceu, e foi um processo, assim, muito dolorido pra toda a família. Meu avô era um alicerce, né, pra família, e ele ficou 1 ano e meio muito doente, internado na UTI. Isso mudou totalmente, assim, a conformação da nossa família, da nossa casa, da nossa rotina. Impactou muito, assim, esse processo de adoecimento do meu avô, porque quando alguém que você ama adoece, isso impacta a família inteira, porque a gente é conectado, a gente não é sozinho, como eu tô dizendo, não é só a história da Rayane, é a história da Rayane
e da família da Rayane e dos amigos da Rayane e das pessoas que estavam comigo em todo momento da minha vida. Não é sobre mim, é sobre todo o meu núcleo social, todas as pessoas que estavam ali comigo e viveram tudo comigo, todas as minhas ansiedades, todos os meus anseios, todos os meus desejos. Então nunca vai ser só sobre quem eu sou. Eu não sou quem eu sou porque eu sou quem sou. Eu sou quem eu sou porque as pessoas me moldaram a ser quem eu sou. As pessoas contribuíram para a pessoa que eu sou. Então a pessoa que eu sou inclui quem veio antes de mim e quem esteve comigo. E eu tenho total noção e gratidão disso. E aí, quando eu estava no meu nono ano, né, decidindo aí para que escola que eu ia, foi um processo bem nebuloso, né, de escolha. Fui para uma escola no meu primeiro ano. Só que aí a escola era integral e eu não me adaptei ao integral, porque eu sempre tive o costume de estudar sozinha. E isso me impactou bastante, assim, na minha motivação, na minha qualidade. Eu não estava muito feliz com ter que ir pra escola em um horário para ter disciplinas que eu já tinha facilidade de aprendizado. E quando eu entrei no meu ensino médio, eu já entrei com a cabeça muito voltada para vestibular. Eu já tinha lido todos os editais que eu queria participar. Eu fiz, né, o processo seriado. Então eu escolhi 2 instituições para fazer o processo no primeiro, segundo e terceiro ano, né? Porque é o vestibular destrinchado em 3. Então eu fiz o vestibular seriado da UFLA, da Universidade Federal de Lavras, e eu fiz também da UNB. Então os 3 anos do meu ensino médio eu fui para Brasília e fui para Belo Horizonte fazer as provas de processo seriado. Então eu já estava ali naquele ambiente de vestibular desde o começo do primeiro ano. E eu percebi logo de cara que o integral não ia funcionar pra mim, que eu não tava tendo tempo pra me dedicar pra o que eu sentia mais dificuldade, que sempre foi matemática e ciências da natureza. Humanas e linguagem sempre foi uma facilidade pra mim, eu sempre gostei muito. Redação também, né? Sempre gostei muito de escrever, então eram pontos que eu já sabia que não precisava de tanto tempo assim, e que eu precisava fazer natureza, eu precisava melhorar naquilo. Aí, o que aconteceu? Nesse meu primeiro ano do ensino médio, foi o momento que eu fui aprendendo esses conteúdos. Eu sabia que era um ano crucial, porque os outros anos são mais revisão. O segundo ano você aprende 30% do ensino médio, mas o primeiro ano é 70% do que cai nas provas. Então, esse foi o ano que eu comecei a fazer alguns cursos extras, assim, fiz um curso de redação, porque era algo novo, né, aprender dissertativo argumentativo e tudo mais. Foi o primeiro ano que eu me situei melhor das coisas e quando eu comecei a fazer o Enem também, né? Então, no final do ano, eu iria fazer o Enem, eu iria fazer a Universidade de Lavras, de Brasília, e no primeiro ano eu também já fiz o vestibular da Unemate, que era no meio do ano. Porque os meus grandes focos eram o vestibular da Unemate, o Enem e os processos seletivos seriados, que era outra opção, né? E quando eu entrei no meu ensino médio, eu não sabia exatamente qual era o curso que eu queria. Sondei uma psicologia, uma parte mais humanas, que é algo que eu gosto. Porém, por todo o processo que eu vivi com o meu avô, isso me fez florescer um pouco mais a área da saúde. Eu sabia que eu iria para uma área de pessoas, era o que eu queria, pessoas. Lidar com pessoas, comunicação, publicidade, sei lá, qualquer coisa, tinha que ser com pessoas. Sempre gostei disso. E eu também sempre gostei da área mais biológicas, corpo humano, piriri, pororó. E esse processo, né, mais interno, de hospital, de estar com meu avô, home care, cuidado, acabou gerando em mim um maior interesse pela área da saúde. Mas mesmo isso, eu fui descobrir mais pro segundo ano, assim, final do segundo ano, que era realmente isso que eu queria. Só que eu, desde o primeiro ano, eu estudava pro curso mais difícil, que era que minha mãe e meu pai falavam pra mim: estuda pro mais difícil, depois você decide o que você quer. Se você passar pra medicina, você vai passar pros outros cursos. Então, era meio lógico essa dinâmica. E eu falei, é verdade, vou estudar pro mais difícil. E aí, no meu primeiro ano, eu fiz, então, o vestibular da Unemate, Enem, eu fiz Lavras, UNB, e eu também fiz todos os vestibulares de particular. Eu fiz Unic, Univag, eu fiz basicamente 6 provas no final do primeiro ano. 7 provas no final do primeiro ano. E o mesmo se repetiu no segundo ano também. Fiz todas essas provas nos 3 anos do ensino médio. Aí no meu segundo ano do ensino médio eu mudei de escola. E eu fui pra escola que eu fiquei no meu segundo e terceiro ano. No meu segundo ano eu já estudava só matutino. E no meu terceiro ano eu também estudava só matutino. E à tarde eu estudava ou em casa ou na escola, né? Ou na biblioteca da escola. Que era um lugar que eu gostava muito, era um ambiente que eu gostava muito. Era uma escola que me abraçava, me acolhia muito, então
Eu me sentia muito bem, eu me sentia confortável para estudar e envolvia também outras coisas que eu gostava muito, que era coisas literárias, coisas de arte. Então isso me ajudava muito a equilibrar a ansiedade para vestibular, a pressão para estudo e tudo mais. Isso era muito interessante. E eu sempre gostei de estudar sozinha, então não era um problema para mim estudar de manhã na escola, estudar à tarde sozinha, né, com o meu plano, focando no que eu precisava, matemática, evoluir e tudo mais. No meu primeiro ano eu fui muito mal em matemática, no meu segundo ano eu fui pior ainda, era muito difícil pra mim matemática, sério. E aí no meu terceiro ano eu investi em um curso só pra matemática, que me ajudou muito. Depois no próximo vídeo eu posso dar nome aos bois sobre cada uma das coisas que eu tô falando, porque o foco não é nenhuma dessas coisas, sabe? O foco é contar o processo da história, mas depois eu quero fazer um vídeo elencando o nome de todas as pessoas que foram extremamente importantes nesse meu processo, foram os meus parceiros, os meus somadores pra quem eu sou hoje, porque eu acho isso extremamente relevante, né? Dar nome a todas as pessoas que contribuíram positivamente na minha vida. E aí no meu segundo ano, então, eu fiz tudo de novo, eu fiz o vestibular da Unemat, fiz o Enem. No final do ano eu tirei uma nota muito boa, 980 na redação. Eu sabia que redação era uma coisa mais fácil pra mim. Só que aí no meu primeiro ano de matemática eu fiz 17 questões. No meu segundo ano eu fiz 14. Eu falei, velho, Jesus amado, eu vou ficar pra fora por causa de matemática. E aí bateu esse desespero. No terceiro ano eu falei, eu vou fazer isoladas coisas só pra matemática. E aí eu tive um boom gigantesco em matemática, isso impactou demais na minha prova da Unemat, porque o meu primeiro semestre do ano eu tava fazendo matemática pra Unemat, eu fiz muito exercício. E eu saí, né, de um desempenho péssimo pra um desempenho muito alto, porque eu sabia que eu só tava travada, que eu precisava de um estímulo, eu precisava de uma metodologia diferente, e foi muito importante pra mim, assim, muito crucial esse momento aqui investindo na matemática. Tanto é que no Enem de 2019, eu saí de 14 do ano anterior pra 33 questões. Então, assim, mas infelizmente eu não consegui passar no Enem do final do ano, porque eu já estava na faculdade nesse período, né? Eu já tinha entrado na faculdade, mas vai chegar lá, calma aí, vamos voltar. E aí, meu segundo ano foi assim, então, eu fiz curso de redação, curso de matemática, tava também fazendo um curso online de natureza e tal, né? Estudando pra natureza. E essa foi a minha construção de extras, né? No segundo ano. No segundo ano eu fiz prova da Unemat, eu já identifiquei que eu tinha melhorado do ano anterior, já percebi como é que a prova funcionava e eu pensei, cara, pro ano que vem eu vou focar na Unemat, é uma chance muito grande, é algo próximo a mim, e é isso, e foi isso que eu fiz, né? Daí eu fiz o Enem, passou no segundo ano, começou o terceiro ano. No meu terceiro ano, eu ia fazer o Unemat, que seria a minha primeira prova, e todas as outras, né? O processo seriado ia acabar, e nesse tempo todo eu também estudava para o UNB, que era algo bem específico do PAS, tinha várias obras literárias e tudo mais, mas eu costumava estudar para o UNB no segundo período, né, do ano. Aí no início de 2019, eu falei, cara, eu vou estudar focado para o Unemat, porque a prova era bem, tipo, maio, era bem no começo. E aí eu comecei a estudar para o Unemat, mas assim, eu sabia que tipo assim, eu não tinha muita fé não botava muita fé de passar na Unemat, não. Em 2019, eu pensava que talvez eu iria passar ou nos processos seriados ou no Enem. E se eu não passasse, talvez, na Unemat do início do outro ano, né, de 2020, no caso, ou eu iria fazer cursinho. Era isso que tinha ali na minha mente. Fui fazer a prova da Unemat. Tinha feito muita questão, eu tinha feito todas as questões, eu tinha preparado todos os materiais, eu estudei muito pra Unemat, real. E quando eu fiz a prova, eu sabia que, tipo, eu tinha que acertar pouco, por causa da concorrência e tal. Quando eu tava fazendo a prova, eu tinha sentido ali dificuldade de umas 5 questões. Eu falei, putz, velho, não vai dar não, 5 questões aqui já me botou fora e tal. Eu fiz a redação, eu sabia que a redação ia ser ok, porque o tema era algo próximo do que eu tinha contato na época e tudo mais. Era um tema ambiental, sobre lixo. Escrevi lá, fiz a redação, foi bem rápido. Durante as questões eu senti dificuldade de matemática e natureza. Mas aí quando saiu o resultado, porque saía primeiro o resultado das provas de conhecimentos, quando saiu o resultado, quando eu fui corrigir, quer dizer, né, a prova, eu falei, caramba, eu errei 3 questões. Eu falei, caramba, eu errei 3 questões. Tipo assim, pô, tô dentro, não sei o que, eu acho que vou ser classificada. Aí fui lá, comentei com o pessoal da escola, falei pros meus professores, eles, será, Rai? Não sei o que, eu falei, professor, tô te falando, eu errei 3 questões só. Aí eles, e tinha anulado algumas, né, que me ajudaram também, porque eu tinha errado, de física.
Aí eles falaram, putz, vamos ficar acompanhando e tal. Aí, isso era mais ou menos ali no meio do ano, em junho. E aí eu tava de férias em Barra do Garças, inclusive, no Rio, lá com a família. E eu tava esperando sair. Eu tinha sido classificada pra segunda fase e tava esperando sair a redação. Pra saber, né, em que posição que eu ia ficar, se eu ia conseguir ser chamada mesmo, aprovada. Aí, de repente, eu recebo uma ligação do coordenador da escola falando, ai, você viu que saiu a redação e não sei o que, você gabaritou a redação. Aí eu falei, meu Deus! Aí foi a gente lá fazer as contas, né, pra ver se com a minha pontuação da primeira fase com a segunda fase, eu ia entrar dentro da quantidade de vagas. E a gente ficou fazendo conta com todas as pessoas pra saber se eu ia ser classificada mesmo, né, se ia dar certo. Minha nota de redação foi o que me fez subir, tipo assim, eu tava, sei lá, em 7º, 8º, fui parar em 3º lugar. E se eu não me engano, eram tipo 8 vagas na minha categoria, né? E aí eu falei, caramba, velho, meu Deus, passei. Tipo assim, passei. E agora, não sei o que. Tive um caos, eu falei, meu Deus do céu, passei. Aí eu fiquei, meu Deus, passei no 3º ano, socorro. Aí a escola liga, não sei o que, liga, todo mundo, meu Deus, e todo mundo acompanhando, e a turma toda, minha família toda louca. Aí a gente ficou super feliz, é claro, né? E aí fomos na escola. A minha matrícula só iria acontecer para setembro. Então, o que aconteceu? Eu já tava indo com a carga horária, né, do 3º ano feita, e aí a escola me deu uma mãozona, assim, aplicando as provas e tudo mais. Eu fiz várias provas de uma única vez, para conseguir, né, as notas que eram necessárias no 3º ano, para concluir o 3º ano, né, porque era até setembro. E aí eu fiz várias provas, eu fiz vários processos de documento, tive que ser emancipada, porque eu tinha 16 anos na época, né? Aí meus pais me emanciparam, eu fiz várias provas nesse período, até setembro, eu tive que parar, inclusive, de ir nas aulas, por conta desse processo todo, então eu me despedi dos meus amigos. E foi uma coisa muito louca, porque ninguém tava esperando esse fuzuê todo, do nada. Eu era da comissão de formatura, eu tava toda envolvida no 3º ano. Aí, no mês de julho, até setembro, que ia ser o tempo que eu ia entrar, eu fiquei em casa estudando pra Enem, fiquei me adaptando, esperando essa ansiedade toda, né? E aí, em setembro, eu assumi a vaga, né? Eu já tinha a conclusão do ensino médio, eu assumi a vaga. E entrei na faculdade com os 16 anos. Aí eu já cheguei na faculdade, eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa recepção, né, dos colegas. Mas todo mundo foi muito querido comigo, todo mundo me abraçou, todo mundo me acolheu, assim, foi minha turma, né, foram muito especiais pra mim nesse processo de transição de ensino médio pra faculdade. E hoje cá estou eu com os meus 20 anos, terminando meu 8º semestre da medicina. Passa muito rápido mesmo. E esperando aí a entrada do meu internato. E vou formar em 2025, se Deus quiser, com meus 22 anos. E esse foi o meu processo de estudo, de aprovação até aqui. E tudo que eu quero dizer pra vocês, principalmente, não tem nada a ver com a idade, mas se eu tiver que te inspirar em alguma coisa, que eu te inspire na vontade de aprender, que eu te inspire em como é gostoso aproveitar a oportunidade do estudo. Eu não sei se você que tá escutando aí, você pode ser uma pessoa que realmente as dificuldades são muito maiores, e eu super entendo, porque eu sei que não tem comparação, que a maior parte das pessoas, dos jovens, infelizmente não tiveram as mesmas coisas que eu tenho, que eu tive, né, no meu processo de estudo, de escola particular, de apoio familiar. E eu vejo que muitos alunos têm escola particular, têm dinheiro para investir em cursos extras, mas não tem o suporte em casa, não tem ali um lar mais estável. E isso tudo impacta. Não é só eu querer estudar, é todo o suporte que eu recebo para poder estudar. Então, eu entendo todas as nuances, eu entendo todos os quês de problemas, né, de problemas psicoemocionais. Tudo isso impacta demais na nossa vida. O processo de ter vivido uma pandemia. Então, o ponto é, não compare
uma trajetória com a outra, não tem como comparar uma trajetória com a outra, não tem como eu dizer pra você, vai, faça exatamente o que eu fiz, porque olha isso tudo, não foi simplesmente uma sorte, não foi simplesmente do nada, não foi só entrei no ensino médio e passei, não foi uma vida inteira construída até isso, foi anos da minha vida recebendo apoio, recebendo estudo, estudando todo dia, eu estudo desde o meu primeiro ano, meu cursinho foi a vida inteira. Foram muitos anos mesmo de dedicação de estudo. Eu fiquei, inclusive, outro ponto, sem celular do meu nono até o meu terceiro ano. Tipo, sem celular mesmo. Eu mexia apenas nos finais de semana. Isso foi outra coisa para outro vídeo, inclusive, para eu falar quais foram os impactos de ficar sem celular nesse tempo. E também foi algo dos meus pais, né? Quero fazer talvez um vídeo com os meus pais para falar para vocês a experiência de como é, né, o lado deles. Pais, vocês importam muito nesse processo, responsáveis, vocês importam muito nesse processo. Muito, não é só pagar, não é só pra lá. Vocês fazem parte da história de uma pessoa, parte da aprovação de uma pessoa. Tudo isso impacta muito na vida do seu filho, na vida do seu sobrinho, na vida do seu amigo. Muito, muito mesmo. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história. Essa sou eu, Rayane, com 20 anos, 8º semestre. E a mensagem, assim, principal que eu quero passar pra vocês primeiro ponto, não compare a sua história com a de outra pessoa, porque cada um tem o seu processo de vida, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas oportunidades, cada um tem tempos diferentes, aprendizados diferentes, habilidades diferentes, mas o ponto em comum eu sempre agarrei tudo, eu sempre me entreguei tudo de mim, eu sempre aproveitei todas as oportunidades que bateram na minha porta, eu sempre honrei tudo que meus pais fizeram pra mim, tudo, nunca eu deixei de lado nada do que me foi proposto, eu sempre agarrei tudo, eu sempre fui muito disciplinada, eu sempre fui muito esforçada, eu sempre soube que isso era uma oportunidade e que estudar é uma oportunidade, uma dádiva, é um presente. E eu sempre agarrei essa oportunidade, eu sempre dei tudo de mim. Em cada coisa da minha vida, eu sempre dei o melhor de mim. E eu acho que o ponto principal é que eu nunca fui uma pessoa assim, Einstein, que ia elevado. Mas eu tinha esforço, eu sempre fui muito esforçada. Se eu pegasse algo pra fazer, eu ia fazer bem feito, eu ia estudar, eu ia me entregar, eu ia fazer tudo o que eu pudesse pra entregar o melhor de mim naquilo. E isso foi diferencial na minha vida, porque eu sempre soube aproveitar as oportunidades que eu tinha, tentar, né, sempre enxergar como eu poderia melhorar. E é isso que me trouxe até aqui, é isso que faz a pessoa que eu sou. E é assim que eu quero ajudar outras pessoas, é assim que eu quero incentivar outras pessoas a entender o estudo como uma oportunidade, como uma forma de melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, impactar as pessoas ao seu redor, ser alguém relevante socialmente, alguém que assume o papel de cidadania, alguém que impacta outras vidas, alguém que por meio das suas habilidades, dos seus talentos, daquilo que você tem, impactar outras pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento que eu tive, que não têm acesso às oportunidades que eu tive, que se essas pessoas não conseguem ter acesso a isso, então eu não posso guardar esse conhecimento pra mim, eu não posso simplesmente ter vivido uma vida inteira de estudo, aprendizado e não compartilhar isso com as pessoas, e não compartilhar essa oportunidade que eu tive com os outros, e não ser uma fonte de conhecimento para outras pessoas, não ser uma fonte de compartilhar tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi cedido aí, que Deus me deu a oportunidade de ter. Então eu quero impactar a vida de outras pessoas através da educação, através de tudo que eu aprendi, através de tudo que eu carreguei, seja pelos conteúdos que eu compartilho aqui, pelas palestras que eu fico fazendo aí afora, pelas pessoas com quem eu converso, pelas pessoas que me seguem, que vêm trocar ideia comigo. É assim que eu quero impactar as pessoas pela educação, pela minha história, por tudo que eu aprendi. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Ele foi extenso, mas eu acho que eu pude passar pra vocês toda a minha história, tudo que aconteceu comigo até aqui, a minha trajetória até aqui. E
E eu espero ajudar você nesse seu processo rumo à aprovação, olhando para suas nuances, olhando para suas dificuldades, olhando para suas oportunidades e montando um estudo que é feito para você, que vai dar certo para você, que vai funcionar com tudo que acontece com você e não comigo. Não é sobre mim. Não é eu que tenho que ditar o que você vai ter que fazer. É você que vai ter que descobrir como. É você que vai ter que descobrir o seu próprio processo rumo à aprovação. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Então comenta aí embaixo caso você queira conhecer mais sobre o rumo à aprovação, caso você queira fazer parte da minha comunidade, dos meus alunos VIP, da minha turma embarcando aí pra prova da Unemat. Vai ser um prazer somar com você nesse momento da sua vida. Eu falo para os meus alunos que eu tô com eles em tudo e não é só para estudar, porque eu sei que o processo não é só sobre estudar, mas é sobre tudo que você vive e o que você tá tendo ao seu redor. E não esquece então de dar um like, de comentar aí o que você achou e de se inscrever no meu canal para próximos vídeos que eu pretendo trazer para você.